Vamos falar agora das medidas de segurança do nosso projeto, né? E aí, o que é importante a gente definir como premissa, tá? Que nós temos que premissa aqui a respeito do nosso projeto que a gente vai desenvolver. Nós temos que saber principalmente a ocupação. Temos que definir uma ocupação ali para esse projeto. A gente não faz o projeto de ensino para a loja. É loja de quê? O que tem ali? Vende o quê? Ah, vende algodão, vende calçado, uma sorveteria, qualquer atividade. Então, um projeto de incêndio, nós temos que definir, no caso, qual que é a atividade ali. E com isso, né, a maioria das vezes, os estados, nós temos, né, algumas tabelas, né, de determinação de carga de incêndio. Ou você pode também buscar as tabelas também de classificação. Existem tabelas de classificação também. Eu gosto de utilizar, a maioria das vezes, direto na carga de incêndio, porque essas tabelas de carga de incêndio, elas vão ter a ocupação, que nós estamos aqui, qual que é, por exemplo, residencial, serviço de hospedagem, loja comercial. Nós vamos ter a divisão, que é um ponto fundamental, que as tabelas de medida de segurança, elas, né, sempre vão ser em função da divisão e em função também da altura. E aí nós já temos também, por exemplo, a carga de incêndio, que vai ser utilizada para a gente dimensionar, por exemplo, os extintores. É importante saber a carga de incêndio. E aí, se a gente pega, né, uma loja comercial, né, uma loja comercial ali, o que ela vai ter, né? Por exemplo, loja de calçados, ela vai ser considerada um C2 e ele vai ter 500 megajoules de carga. Se formos falar a respeito de apartamentos, né? Os apartamentos, ele é um A2, 300 megajoules. Então, um apartamento, né? Só tem um prédio de apartamentos, nós vamos ter que lembrar que a divisão é um A2. Se for serviço de hospedagem, por exemplo, os motéis é um B1 e ele vai ter 500 megajoules. Lembrando que essas tabelas de carga de incêndio podem variar também conforme o estado. Então, umas variaçãozinhas de vez em quando de divisão, né? Também de atividade e carga de incêndio pode ser variado. Porque tem tabelas de alguns estados que têm bem mais atividades ali. Algumas informam, por exemplo, o KNAI, né, que a gente fala muito quando a gente pega o CNPJ para verificar, ele fala até o número do KNAI, até fácil de encontrar. E aí é importante a gente também saber que a respeito do dimensionamento das nossas medidas de segurança, qual que é o risco? Quando a gente fala de carga de incêndio aqui até 300 megajoule dos apartamentos, o que acontece? É um risco baixo. Entre 300 até 1.200, o risco é médio, e acima de 1.200 estamos falando de risco alto. Então é sempre fundamental para dimensionamento, por exemplo, de hidrantes, extintores e outras medidas que forem necessárias. A tabela de classificação, se você quiser utilizar ela também para achar, ela a maioria das vezes está nos decretos dos estados. Você vai verificar o último decreto que está regulamentando as legislações e aí você vai encontrar estas tabelas. No caso de comercial, você vai ver, ó, comercial é um C, o C1 aqui é comércio com baixa carga de incêndio, armarinhos, artigos, louças, os serviços hospitalares e outros. Se a gente pegar o serviço profissional, repartições públicas, escritórios, por exemplo, você vai ter D1, D2, D3, D4. Você vai ter a parte de agências bancárias aqui. Só que as classificações dessas tabelas elas são bem gerais. A gente vai voltar aqui no comercial para entender. Olha, comércio com média carga de incêndio, edifício de loja, departamento, galeria, tal. Se eu fosse olhar, um exemplo, calçados aqui, onde estaria calçados? Ou uma loja que vende armas, né? Qual que seria? A gente não sabe, né? Então não teria. Por isso que, no caso, a tabela
que está na instrução técnica de carga de incêndio, em Minas Gerais a instrução técnica é 09, ela vai te falar aqui, ó, né? Quando a gente tiver artigos de cera, automóveis, bebidas destiladas, ele já vai trazer aqui, né? No caso, né, das tabelas, né, de classificação que estão nos decretos, é bem generalista. E aí o que que acontece? Nós vamos ter diversas tabelas. Você tem tabela para o grupo C, grupo A, grupo B. Cada uma vai ter a sua tabela e as suas medidas de segurança ali. Nesse caso, nosso curso aqui, a gente vai trabalhar com uma edificação, né, comercial ali. Vamos mostrar como é que a gente vai fazer essas medidas de segurança nessa parte comercial. E aí, o que que vai acontecer? Nós temos que, né, por definição, para a gente ler essa tabela, para a gente definir as medidas de segurança, o que que acontece? Nós temos que saber a altura da edificação, temos que saber também, importante, a área dessa edificação. Né? Então, nós temos que saber o H, né, o H aqui da altura dessa edificação, e a área, né, e a ocupação aqui nós já definimos. Né? Nós vamos trabalhar aqui com comercial, pode ser um C1 ou um C2. E a altura, né, entre, né, menor que 12, 12 a 30, 30 a 54 ou maior que 54 metros. E aí vamos ter as diversas medidas de segurança. Ó. Acesso à viatura, segurança estrutural, compartimentação horizontal, vertical, saída, plano de intervenção, brigada. E aí vai nossas medidas de segurança. É importante a gente entender o quê? Olha, se a gente tiver um prédio comercial menor que 12 metros, ó, ele vai ter que ter acesso à viatura. O que é acesso à viaturas? Tem uma nota 8. Nota 8 fala, exigido quando a área total for superior a 930. No caso do PTS, nós estamos trabalhando menor que 930 metros quadrados. Então, não vamos ter acesso a viaturas. Segurança estrutural. Nota 2. Exigido quando a área for superior a 930. Novamente, não estamos trabalhando com área maior que 930 por conta do nosso PTS. Vamos aqui, compartimentação horizontal, nota 2 e nota 6. Nota 2, que é a área superior, então não temos a medida de segurança compartimentação horizontal, vertical já não temos. Saída de emergência, vamos ter. Plano de intervenção, nota 1 e nota 4. Nota 4 é o quê? Só para C3. C3 é shopping center. Nós não vamos fazer um shopping center aqui não. E aí, também não temos. Brigada de incêndio, acima de 2.000 metros quadrados, não vai ser aplicado. Iluminação, nós vamos ter. Alarme, também não, porque é acima de 2.000. Sinalização, extintores, sistema de hidrante, tem uma nota 1, quando a área for superior a 930. Então, não temos hidrante. Controle de material de acabamento, temos aqui uma nota 1 e 4. Nota 1, que é a área superior a 930. Nota 4, só para C3. Também não é aplicável. Controle de fumaça, nota 5. É só para C3. Também não é aplicável. Então, quantas medidas de segurança nós vamos trabalhar aqui? Vai ter saída de emergência, né? Primeira aqui. A segunda, iluminação. Vamos ter aqui sinalização e extintores aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4 medidas de segurança que nós vamos trabalhar aqui no curso, no caso do PTS. E aí, me siga nas redes sociais, né? Toca o sininho aí, né? E eu te vejo na próxima videoaula aí.